preciso conversar com vocês. Estão servidos? Vou tomar um cafezinho e bater um papo muito sincero do fundo do meu coração com vocês. Cafezinho com leite. Vocês tomam café da tarde, gente? Eu adoro, não consigo passar o dia sem. Às vezes eu não janto por ter tomado café da tarde, mas eu prefiro do que pular o café da tarde. Hoje em dia é café, mas por muito tempo foi achocolatado, suco, porque eu não tomava café, gente. Só comecei a tomar café aqui em Portugal. Torradinha com um pouquinho só de manteiga. Tô tentando fechar um pouquinho a boca. O certo era nem ter manteiga, né, gente? Mas tô sem outra coisa pra passar. Enfim, tô enrolando pra poder conversar uma coisa que eu queria não ter que conversar com vocês, mas eu acho muito, muito importante eu trazer esse vídeo, porque a ideia aqui é ser o mais transparente possível pra poder ajudar vocês e nunca iludir vocês, fazer com que vocês achem que Portugal ou viver numa caravana e fazer tudo que a gente faz é super bom e não tem um lado ruim. E não temos, às vezes, que recalcular a nossa rota. Queria muito estar gravando lá fora pra vocês, gente, mas olha a chuva, vento. Tá, assim, umas 2 semanas seguidas só de chuva e vento por aqui, meu povo. Então, estamos sobrevivendo aqui dentro da caravana. Vamos ao que interessa, gente. Desistimos de morar na caravana. Não exatamente desistimos de morar. A gente realmente veio fazer um teste. A gente veio pra cá em setembro. A gente já tá no final de outubro, não sei quando esse vídeo vai sair, mas eu tô gravando ele no final de outubro. E hoje, nesse dia que eu gravei pra vocês, gravei até o tour, tô com a mesma roupa, eu e o Júnior chegamos à conclusão de que era melhor eu voltar pro apartamento nesse momento. Não que a gente não gostou da experiência, por ao contrário, foi uma experiência incrível. Eu espero viver muitos, muitos anos dessa forma, talvez não numa caravana, mas numa autocaravana ou numa casa móvel, não me importo. Eu percebi que realmente eu amo estar em contato com a natureza, eu amo essa flexibilidade que morar em uma caravana dá, né? De hoje estar aqui nesse campo e amanhã, quem sabe, em outro, né? E o que aconteceu, gente? Estamos enfrentando algumas semanas de chuva. Enquanto não estava chovendo, eu conseguia passar bastante tempo com o Noah no tempo aberto, ele brincando, passeando aqui no camping. E isso era um grande diferencial de viver aqui no camping. Mas como eu falei pra vocês, como era só um teste, era uma fase de adaptação, a gente manteve nosso apartamento. Graças a Deus a gente teve essa ideia e permaneceu com ela, tá? E aí, viemos para passar talvez 2, 3 semanas e ficamos 2 meses. 2 meses, gente. 2 meses vivendo na caravana. E foi incrível. Só que a gente achou que o Júnior ia ficar aqui tempo indeterminado. Ele trabalhava aqui mesmo na cidade onde a gente tá com a caravana. Então, a gente começou a arrumar as coisas muito aos poucos. A gente veio para um terreno aqui no camping que precisava ser aterrado, precisava ser nivelado. A gente sabia, topou mesmo assim, porque a localização é muito boa. Eu vou fazer um tour pelo camping, eu não sei se eu já soltei, eu vou soltar depois desse vídeo. E aí, gente, o que acontece? O Júnior não deu tempo de aterrar tudo que precisava, não deu tempo de ajeitar o nosso jardim, nossa parte de quintal, né? Que você percebeu que o pessoal põe mais lonas aqui, que protegem o solo e também protegem a gente. E isso fez com que a estrutura ficasse muito precária, principalmente naquela parte ali, ó. Se você viu o último vídeo sobre o tour, os últimos vídeos, né, que eu fiz o tour, você sabe como é que tá ali, tá ainda muito improvisado. Dá um grande suporte a gente. Se a gente não tivesse esse avançado, talvez a gente não teria aguentado 1 semana. E pelo avançado a gente consegue ficar mais tempo aqui. Mas juntando que o Juninho foi chamado de última hora para trabalhar fora do país. Se você tá perdendo essa tour aí, Juninho, a gente tá mostrando lá no nosso Instagram, tá? @silvastrip. E Juninho foi chamado para outro país. Era uma oportunidade muito boa que não tinha como deixar para depois. Ele foi e ficou eu, Noah e Emily, né? Emily é uma adolescente de 16 anos, o Noinha é uma criança de 2 anos.
Então, enquanto tava sol, a gente ia pra piscina todos os dias, a gente passeava todos os dias, a gente andava dentro aqui do camping, o Noah brincava no quintal aqui, que eu chamo nosso quintal, porque o camping, ele tem terrenos demarcados, a gente tá no terreno 1 do camping, e aí tem mais 5 caravanas aqui, além da nossa, e aí são nossos vizinhos, e o meio é vazio, e a gente usa como quintal, né, eu acho maravilhoso. Mas com os dias de chuva a gente só tem ficado dentro de casa, só dentro de casa, dentro de casa. E aí os problemas que a gente conseguia deixar para depois, não, tá desnivelado, o chão não tá correto, dava para levar para depois, gente, dava pra gente adiar. Mas a partir do momento que a gente só fica aqui dentro, a gente não tem opção de usar o espaço lá fora, esses problemas passam a incomodar mais. Então, como a gente tem um apartamento, como não faz sentido a gente passar aperto, sabe? Ainda mais com o Noah, se fosse eu sozinha, gente, eu ficava aqui 50 anos, eu não me importava. Mas pensando no Noah, na qualidade de vida dele, dias chuvosos, ele fica assim, ó, vou botar um videozinho pra vocês, fica vendo o lado de fora querendo sair, não pode. E querendo ou não, o apartamento tem mais espaço, dá pra ele brincar mais, correr mais, ter mais espaço, apesar de não ter externo, como aqui também não tem, né? Então a caravana, por enquanto, vai ficar pra gente vir aos finais de semana que tiver mais aberto o tempo, sem chuva. Não precisa nem ter calor, gente, é só não ter chuva, porque tem muita coisa pra aproveitar aqui. E quando o Júnior voltar, ele volta já, menos de um mês ele tá aqui. Ele vai vir aqui, vai aterrar, vai organizar tudo, vai colocar o piso flutuante, vai trocar, ó, muita coisa que o Juninho tem pra fazer nessa caravana. Quando ele resolver essas questões, a gente volta a ficar direto aqui, eu espero, porque realmente está sendo um sonho. E tendo uma estrutura correta, a gente não estaria passando alguns apertos que a gente acaba passando por não ter a estrutura ainda. Então, eu espero que vocês entendam, a gente. Não foi um clickbait de fazer vocês acharem que viver na caravana era perfeito, porque não é. É um estilo de vida. Eu me descobri nesse estilo de vida, sou totalmente adepta. Nunca mais quero deixar de viver perto do campo, perto de um lugar de natureza. Espero resolver essas pendências logo e voltar a viver aqui. Mas nos próximos vídeos você vai ver a gente no apartamento. Então vocês podem estranhar, achar que a gente abandonou isso daqui, mas não é o caso. A gente só tá fazendo a transição e tem que ser feita de uma forma muito correta e muito segura pro Noah não sentir tanto, né? E se caso ele sentir, a gente larga tudo e volta para um apartamento, porque a prioridade é o bem-estar dele. Enquanto ele tá feliz aqui, a gente também tá feliz. Como ele não tá usando a área externa, ele realmente tem ficado mais tediado do que o normal, tem ficado mais agitado, porque não tem onde gastar energia. Então, ir para o apartamento nesse momento é estrategicamente perfeito. E assim que o Juninho vier, né, visitar a gente vai consertar os problemas e vamos bolar um novo plano para vir morar aqui, porque realmente eu adorei. Agora eu vou dizer para vocês se eu recomendo ou não viver em uma caravana. Deixa eu só beber meu café que tá esfriando. Então, gente, no final das contas, eu recomendo o camping, principalmente se você for um casal. Casal sem filhos, eu acho que é o perfil ideal, porque é mais fácil o adulto identificar o que incomoda e avisar para o outro, e se não se adaptar, ir embora, né? No nosso caso, a gente vê as reações do Noah e às vezes só a longo prazo a gente percebe se aquilo está sendo prejudicial ou não para ele. Então, se você tem criança muito pequena, talvez você tenha que pensar mais um pouco. Primeiro fazer teste, que nem a gente tá fazendo teste. E se sua criança se adaptar, eu tenho certeza que ela vai ter uma infância incrível. Mas se ela não se adaptar, a gente tem que respeitar aí as diferenças, né? De necessidade de cada um. Então, se você é um casal sem filhos, eu acho que é melhor cenário, porque um pode sinalizar o outro. Olha, bem, não gostei, não gostei. E pronto, gente, vida que segue. Qual é o grande barato disso, gente? Porque isso aqui é próprio nosso, né? Normalmente isso aqui não se aluga. Então, se você for morar numa dessa, eu acredito que você tenha comprado. Então, tipo, não gostou, gente? Vende, investe, põe em um lugar que dá pra fazer Airbnb, aluga por temporada, não sei, tem tanta gente que usa isso aqui como forma de ganho também, ou vende mesmo e pega o dinheiro para reinvestir em outra coisa. Mas pra gente foi ideal, porque a gente sabe que nosso dinheiro tá investido em alguma coisa, que vamos dizer que tudo dê errado na nossa vida, a gente tem pra onde correr, a gente tem nosso cantinho aqui em Portugal pra ficar, né? Claro que a gente tem a nossa família no Brasil, mas aqui em Portugal você está à mercê de aluguéis, você se sente muito frágil. Supondo que eles peçam meu apartamento do dia pra noite. Não podem, tá, gente? Mas vamos supor um cenário desse.
eu não preciso ficar desesperada. Eu posso vir pra cá até achar um outro apartamento, uma outra casa. Enfim, é tantas vantagens de você ter uma coisa sua que não daria nem pra botar nesse vídeo, até porque esse vídeo nem é sobre isso. Agora, se você tem filhos, principalmente filhos pequenos, primeiro estude o camping, a localização, se você dirige, se vocês vão ter carro, porque assim, esse camping, a localização é excelente. É muito difícil ter um camping com uma localização tão boa como essa. Mas mesmo assim, dependendo do que eu quero fazer, a caminhada é muito longa, gente. É papo aí de 50 minutos a 1 hora, caminhando para eu chegar em determinado lugar. Então, eu mostrei até um vídeo que eu peguei táxi para ir em um dos mercados que eu precisava ir, justamente porque a caminhada ia ser muito longa. E dias de chuva assim, eu não posso nem sair com o Noah para dar um passeio, para levar ele para conhecer algum lugar, porque eu não dirijo, gente. Então, assim, se você não dirige, pense 2 vezes, olhe bem a localização do camping, vê se tem um ponto de ônibus por perto, se o transporte na cidade funciona legal. Porque aqui eu tenho que andar 15 minutos pra chegar no ponto de ônibus. Então, dependendo pra onde eu for, nem vale a pena, gente. Que eu andei 15 minutos, eu ando mais 15, né? Não tem muita lógica. Mas leve isso em consideração. Se você tem carro também, vai te facilitar e se você dirige. Claro que a gente pensou nisso tudo antes e o Juninho ia estar com a gente nessa temporada aqui na caravana, né? Então ele ia conseguir dirigir, levar a gente para os lugares e quando tivesse chuvoso ir para o apartamento e voltar de forma mais fácil. Mas como ele não tá aqui, né, gente, ficou mais difícil, mais complicado essa transição. Não dá pra eu ir no apartamento e voltar a hora que eu quero, porque é toda uma logística, eu tenho que fazer mala pro Noah, tenho que preparar as comidinhas dele, não sei o quê. E nisso já foi aí um tempão de planejamento. Tenho que pegar ônibus, que eu não consigo ir a pé pro apartamento. Ou seja, fiquei meio que isolada. Então, se você for ficar isolado, se você não dirige, ou não tem planos de ter carro aqui, não recomendo. Agora, um casal recém-chegado, gente, às vezes você tá 3, 4 mil de calção. 3, 4 mil, tu compra uma caravana. Você tá entendendo? Eu queria ter feito isso quando eu cheguei em Portugal. Eu dei 3.850 de calção. E olha que foi há 4 anos, quase 5 anos atrás. Mas a gente não queria ter dado de calção. A gente queria ter comprado uma caravana, mas a gente não achou nenhum camping que fosse financeiramente viável. Hoje em dia eu já sei de um monte, sei assim, né? De mandar e-mail, eles me responderem e eu saber quanto custa cada camping, mais ou menos, na região. Então, assim, um monte que daria certo pro nosso planejamento. Mas na altura, na época, o lugar que eu estava era muito caro. Lugares turísticos, né, gente? O camping também vai ser mais caro. E aí eu desanimei, a gente desanimou. Mas com certeza, se a gente tivesse feito isso, a gente tinha economizado muita grana no início. E é o que eu recomendo. Se você for vir e estiver disposto a dar vários calções, tiver essa grana para dar de calção, por que não pegar um trailer, uma caravana, algo para você, né? Que se você não se adaptar, você vende, aí sim você dá de entrada em uma casa aí para você ir morar de calção, né? Em uma casa. Então, assim, pra gente teria sido o plano perfeito na época. Infelizmente, a vida nos levou para outro lugar, ou felizmente, porque fez a gente conhecer muitas pessoas. A forma que a gente viveu e viveu os primeiros anos aqui em Portugal determinou a nossa qualidade de vida, as nossas alianças, a nossa família hoje, né? Então, foi muito importante tudo que a gente viveu, mas o nosso plano número 1 não era alugar uma casa, mas sim comprar uma caravana. Por isso que eu me sinto extremamente realizada agora. Mas, se você desanimou porque a gente tá saindo da caravana, eu digo pra você testar. Se você conseguir alugar por temporada, alugar final de semana pra ficar em uma, ir em lojas que vendam, entra, experimente um pouco, gente, porque eu me apaixonei, eu adorei. Eu espero logo estar de volta aqui, mas por forças maiores, pelo meu filho, né, gente? Ele é prioridade total, né? E assim, a Emily não reclama, gente, mas ela é adolescente, né? Então, eu acho que ela pode estar um pouquinho entediada também de passar o dia aqui dentro sem poder nem circular um pouco, não ver ninguém, porque o campo fica mesmo bem vazio. Na chuva, fica só os moradores e cada um dentro da sua casa. Então, pro bem deles, a gente vai voltar pro apartamento agora, vai fazer as melhorias que devem acontecer, vai esperar essa temporada de chuva passar, né? Porque só misericórdia, quem tá em Portugal sabe do que eu tô falando, tá chovendo sem parar, direto. E vamos voltar pra cá.
Se você tem dúvidas de referente a caravanismo, a viver numa caravana, em um trailer, né? A gente tá falando caravana o tempo todo, mas vocês sabem que no Brasil se chama trailer, sabe do que eu tô dizendo. Deixa nos comentários aí que a gente pode gravar mais vídeos falando sobre isso. A gente não tá abandonando essa vida, a gente tá dando um pequeno intervalo e eu tô ansiosa pra segunda temporada aqui na caravana, com ela reformada, a gente conseguindo usar o avançado como deve ser. Vai ser muito empolgante, gente. Fiquem aí pra você não perder nada. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, deixe o seu like, nos siga também nas redes sociais pra não perder nada do nosso dia a dia, tá bom, gente? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Deve ser o da mudança, será?